Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontrada na Dassault. Ela vive no coração de nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos jatos mais avançados do mundo. A paixão também prospera no mundo dos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault, projetado com paixão. No Porta de Hangar tomamos o café Sete Senhoras, um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. aerostoreaviation.com, soluções em aviação. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. Prazer estar com você de novo aqui no Porta de Hangar, o canal da aviação. Se você não está inscrito, inscreva-se nesse canal. Deixe o seu like se você gostar da nossa entrevista com o meu querido amigo que já esteve aqui no canal várias vezes, o Coronel Aviador Ajax Augusto Mendes Corrêa. Seja bem-vindo novamente ao Porta de Hangar, Coronel. Muito obrigado, Beccari. Para mim é sempre um prazer, que eu recordo um passado que faz a ligação com essa mocidade nova e o futuro que eu não sei como é que vai ser. Já estou chegando aos 90 anos. Sempre querendo viver mais um pouquinho. Muito obrigado. Você vai lá para passar do 100, pelo jeito. Se Deus né? quiser. Do jeito que você é um cara, tem bastante energia, faz exercício, Coronel? Faço. Na praia? Pouco. Na praia, uma academiazinha, uma ginastiquinha. Lá eu levei um tombo e quebrei 2 vertas para deixar de ser ator. E por isso é que eu estou com essa dorzinha nas costas que está passando dia a dia, mas não tem cura. Não tem tempo. E agora a pergunta que eu quero te fazer. O esquisinho, toma? Sim, claro. É bom pro coração, parece. Bom e o vinhozinho também? Também, todas. Pouco. Nunca abusando. Coisa boa, né? Menos cerveja que incha, né? Você fica meio inchado. Não é o caso. Mas um vinhozinho e um esquinho eu gosto. É muito bom. Um franguinho. Me lembra o Winston Churchill. Ah, é? Qual a história? O Winston Churchill, na África do Norte, quando ele esteve lá, ele arranjou uma banheira com água quente, e dizem que ele fazia sempre isso. Deitava na banheira, um charuto e uma garrafa de uísque, 8 horas da noite ele ia dormir e dizia, não me acordem nem se o rei morrer. Meia-noite ele acordava e tocava o maior horror. Trabalhava até o dia seguinte, 8 horas da noite, que ele ia dormir de novo. Ele dormia muito pouco, ele dormia de 8 à meia-noite, 4 horas por noite. Aliás, como é que é o seu sono? Tranquilo. Vamos falar um pouco da sua vida, um pouquinho mais? Vamos. Eu, como disse a você, legal. Eu tenho muito prazer de voltar aqui para transmitir para a geração nova, aviadores, civis ou militares, que eu não faço grande diferença, você sabe disso, né? Eu sei. Eu respeito os bons aviadores de lá e de cá, e os maus também, que tomem cuidado para não morrer, mas eu gosto. Então, e você ajudou muita gente também, né? Eu andei metido com a aviação agrícola, que foi a minha última paixão na aviação, né? O pessoal da EJ, com o Edmir, com o Josué, eu trouxe para você até quando eu solei lá um avião agrícola, eu nem me lembro o nome dele mais, mas um voo muito bonito, foi filmado, depois você conseguir tirar uma cópia, você fica com ele, é bacana, um aviãozinho. E eu acho que eu dei uma boa alavancada na aviação agrícola. E lamento profundamente que até hoje ninguém toma conta desse pessoal. Rapazes novos, você sabe que o rapaz novo, ele tem um peito muito grande e a cabeça pequena. Na medida que ele envelhece, o peito diminui, a cabeça melhora e ele sobrevive. E eu fazia muitas palestras com exemplos de acidentes que podiam ter sido evitados e acho que contribuí com alguma coisa para aumentar a segurança desse povo. É uma aviação perigosa, os caras voam baixo, tem os fios de alta tensão. Tem que saber o que está fazendo. Tem que saber o que está fazendo, não pode brincar em serviço. Aliás, em aviação nenhuma, quem brinca em serviço paga um preço caro, né? A aviação agrícola vem melhorando a cada ano que passa, viu, Coronel? Eu acho. Eu estou aqui com uma listinha sua, que se a gente continuar nessa lista aqui, a gente vai até amanhã, pessoal, porque tem história legal. O que foi o voo noturno com o aspirante Raposo? Bom, esse voo noturno com o aspirante Raposo, ele é uma mistura de
trazer um cara perdido e com um pouco de segredo, porque na época isso não podia ser muito divulgado, porque poderia estar talvez desse consequências ruins para ele, ou para mim, ou para alguém que fez. Bom, o fato é o seguinte: esse rapaz foi fazer um voo noturno de F-80. Ele era aspirante, o segundo-tenente novinho, recém-promovido, e nessa época eu morava em Fortaleza, dentro da base, né, digamos assim, lá no Cocorote, que era um antigo depósito de suprimento dos americanos da guerra, aquelas casas velhas de Combogó. Estava lá e tal, e lá pelas 8h30, 9h, bateu lá um jipe com um sargento, um bicho bastante assustado, dizendo que um aspirante que não pôde voar junto. O voo noturno sempre eram 3, 4 em áreas diferentes, mas naquele foi sozinho porque não pôde no dia e largaram ele. E ele estava no topo de uma camada grossa e o radiocompasso dele pifou. E ele não poderia descer. Estava lá em cima, perdidão. Naquela época, GPS nem pensar, né? Não, GPS era uma coisa assim de Flash Gordon, entendeu? Só a imaginação científica. Aí eu estava de pijama, e uma calça, uma camisa. Eu já entrei no jipe dele, que o meu macacão anti-G ficava na base, o equipamento, bota, aquelas coisas. Eu já comecei a me guarnecer e eu sabia que deveria ter um avião, porque todo voo tem sempre um reserva, um problema na partida, troca de avião. Aí montei lá no F-80 e perguntei pelo oficial de operações, me disseram que ele tinha sido chamado à base para fazer não sei o que, uma conversa qualquer fiada lá. Então o garoto estava sozinho lá em cima, em comunicação com a torre. A torre me disse que ele estava calmo, eu disse, avisa ele que vai decolar um avião para tentar trazê-lo. Aí eu decolei, tinha uma camada bastante pesada, viu? Porque começava ali em torno de 1.000 pés, 2.000 pés, e ia até 8.000 pés, a camada grossa. No que eu furei a camada, noite escura, um breu do cão, que até foi bom ter esse breu do cão. Aí eu entrei na frequência dele, que era a mesma da torre, e falei assim, chamei pelo nome, ô Raposo, aqui é o Tenente Ajax, eu vou tentar te achar. Tudo bem, não sei o quê, ele estava bem calmo. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma curva para a esquerda, mantendo 120 nós, sempre as coisas, não incline mais do que 30 graus, sempre pela esquerda, baixe o trem de pouso, por quê? Porque o farol da F-80 era um farol que ficava no trem de pouso. E iluminava, você iluminava, aí eu disse assim, bom... Piloto automático esquece, né? Piloto automático era o mais moderno que tinha, era na mão, sabe? Na mão, quando você segura na mão, é automático. Aí... ele fez isso, ele disse, olha, estou pronto, fazendo curva para a esquerda, 100 e tantos nós, trem embaixo, flap embaixo. Eu disse tudo para ele fazer, porque ele podia entrar na altura normal à noite. Eu sabia que o gringo voava bem, mas de noite já um pouco assustado, com trauma, não sabia quanto ele estava de combustível, imaginava. A curva baixa é para não entrar em altitude, é isso? Não, a curva com baixa velocidade para a velocidade do trem, porque ele estava com o flap. Tá. Devia estar, eu não me lembro mais das velocidades. Eu digo, a inclinação também. Inclinação... não mais do que 30, não mais do que 30, que já é uma inclinação bastante razoável. E aí ele foi feito isso e depois de um tempinho bom, de uns 15, 10 minutos, procurando, olhando, fazendo curva, porque o F-80 ele tinha uma coisa ruim, os canopis eram meio opacos, cisalhados. Esse avião havia brigado na Coreia, lembra disso, né? Sim, claro. Então não era assim uma visibilidade como do Gloster, que você via tudo. Você voou o Gloster também? Muito, era uma visibilidade boa, o canopi não tinha um arranhão, porque os mecânicos nem limpavam o canopi, sabia? Jogava uma água e aquela bolha saía na decolagem. O avião brilhava de visibilidade muito boa. E lá pelas tantas eu vi uma luz. Eu falei, Raposo, eu acho que eu estou te vendo. Continua fazendo as tuas curvas. Daqui a pouco eu disse, é você mesmo. Continua em curva que eu vou entrar na tua ala. À noite. À noite. É moleza, hein? À noite. Não é moleza, não. Só fazia isso. Não, tô brincando. Mas aí fui lá ser profissional, disse, ok, agora pode manter, diminui a tua razão de curva, continua curva. Estou na tua ala. Ok, agora vamos recolher o trem direitinho, recolher o trem, e a hora que você me vê, estou na tua direita, você passa para a minha ala que eu vou te levar para o pouso. Aí ele passou para a minha ala, eu trouxe ele para o pouso. Bom, pousamos, eu posei direitinho, ele pousou também, e eu falei pelo seguinte, não vamos comentar esse voo.
Mas você fez a sua parte. Fiz a minha parte, trouxe o cara de volta e ele sabia e agradeceu. Isso que importa. Guardou. Ele era aspirante estagiário. O Raposo, que foi nosso aluno em Fortaleza, no curso de caça, ele mais tarde foi comandar o ENRA, como eu te falei, o ENRA 3. E eu fui lá, assisti lá o que eles estão fazendo, não sei o quê, e eu vi ele fazer uma das coisas mais difíceis em aviações, porque eu não sei se você sabe, o F-80 ele tinha busto de aileron. Sim, para deixar mais leve. Giro, e dava rápido, 14 vezes ele diminuía teu esforço, então, pum, virava. O Gloster tinha o chumbo, um peso nos ailerões. O chavão não tinha nada, então o chavão tinha embalado em torno ali dos 300, 400 nós, você tinha que fazer... Força. Esse cara percorreu a pista de Santa Cruz, que são 2.500 metros, quase 3.000, fazendo curvas de faca de um lado para o outro. É muito difícil isso, claro. Porque um esforço muito grande segurando de pé para não... Porque eu olhei aquilo e falei, esse cara realmente é fora de série, esse rapaz. E o Chavante é um avião fácil de voar, dizem, né? Facílimo, muito bom, muito bom. Muito ele foi gostoso. feito pela Alitalia para treinar pilotos comerciais. O F-80 subindo endurece mais o manche? Nada. Suave. Um avião... Igual um F-47. Um avião gostoso. O 47 também era dócil. A gente falou do Chavante, você teve uma pane seca com o Chavante, não teve? É uma história meio chata. Essa história é o seguinte, houve uma reunião em Recife, mantenedores e operadores. Eu era o comandante do esquadrão de Chavante, fui lá e já consegui lá 2 tanques externos. Dois. Eu tinha vários tanques, eu até dei dando tanque naquela época, o pessoal lá do sul que não tinha. E eu vim com um tenente comigo, Chavante. Quando nós pousamos no Rio, depois de puxar Salvador-Rio, que ele chega já por ali, né? Ele falou para mim o seguinte, o senhor se incomoda de eu ficar no Rio, que eu tenho uma namorada? Eu disse, não, você pode ficar com a tua namorada, eu vou embora. Mas eu vou te pedir um negócio. Eu vou ter que agora ali no depósito de material bélico, que eu gostava muito de munição, sempre estava arranjando além daquilo que eu precisava. Bombas e ponto .50. Aí eu vou te pedir para abastecer o avião. Tudo bem. Aí eu arranjei lá um Jeep. Naquele tempo a FAB era tudo fácil. Eu fui lá resolver um problema, porque pegava a munição já usada do B-26, fitada, para mim era uma maravilha. Já colocava aquilo e aí saía para os estantes. E entrei no avião, vi assim no visor um papel azul, e digo, é o vale de combustível. Enfiei no bolso e decolei. E não era? Um mau tempo do cão do Galeão. Um mau tempo do cão, até o Lamper que estava lá perguntou assim para mim, escuta, tu vai conhecer? Pô, para São Paulo eu conheço, já se vi lá 2 vezes, sei de cor aquele troço todo. Aí fui. Na subida, achei o avião muito leve. E o liquidômetro? Ele tinha só 80 galões. É o que estava marcando. Tudo da asa jogava para ele. Entendi. Aí, quando o controle manda eu fazer uma curva para interceptar não sei o quê, já acendeu uma luz de baixo nível. Eita, lasqueira. Aí, na hora que acende a luz de baixo nível, o cara da torre falou assim, aeroporto do Galeão fechado para todo tipo de operação. Aí o QDR fecha, né? Aí eu disse, bom, eu vou para Santa Cruz, conheço, sou um amigo, mas Santa Cruz está o VR fora do ar, não sei o quê. Aí eu abri as manetes, naquele tempo eu tinha radar, e fui lá para 35 mil pés. Fui embora. Com proa de São Paulo. Eu digo, eu vou ter combustível em São José, o Guará em São José, mas eu estava na final. Aí eu me lembrei que quando eu fui comandar esse esquadrão de Chavante, a fábrica mandou lá um rapaz chamado... O nome dele daqui a pouco eu me lembro. Ele trabalhava na fábrica, ele sabia tudo pelo Chavante. E ele me falou o seguinte, que a fábrica de Chavante, lá na Itália, era num determinado lugar que as pessoas, quando iam entregar os aviões, eles iam lá para 30, 35 mil pés e cortavam o motor e vinham planando. É lógico que aquele avião... Você lembrou dessa história no voo? No voo. Aí eu disse assim, bom, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que... Porque o topo da camada... O topo não, a base da camada estava em torno de 20, eu estava lá nos 30 e pouco, mas já estava seco, não tinha pouquíssimo combustível. Então, o que eu fiz? Cortei o motor e vim planando. Chamei São José não tinha combustível e estava fechado o instrumento. Eu disse, bom,
Guará não tinha como controlar. Eu com aqueles wings pendurados e eu como comandante... Arrastando pra caramba. Arrasto parasita bastante grande. E eu tinha dito que o primeiro tenente que se ejeitar e jogar um avião fora, eu enforque. Eu ia ser o comandante que ia jogar um avião fora novo. Eu cheguei em São José, rapaz, praticamente seco, já no coisinha. E aí avisei à toa o seguinte: eu vou fazer um procedimento de descida de tal maneira que eu vou bloquear, afastar, ingressar de novo. Fora dos padrões e entrar na final. Eu me lembro quando entrei na final, assim, em torno de 400 pés, 500 pés, a pista abriu e tinha um cara capinando a pista de grama, que é o stopway, antes, né, o deserto. Eu ainda dei uma puladinha no cara, posei, saí na primeira interseção e aí o avião parou o motor. Cacetada. Estava vazio, tinha combustível. E aí quem foi me receber foi o Cabral, Luiz Fernando Cabral. Sim, grande Cabral. Eu havia servido piloto de prova, meu. Bota piloto de prova nisso, o cara era muito bom. Trabalhava lá na Embraer. A MX? Já está, encarregado do projeto. A MX e outros projetos. E o Cabral foi lá me receber, olhou e disse: ô, novinho, o que está fazendo aqui? Eu digo: olha aqui dentro. Eu olhei aquelas luzes tudo acesas. Pô, cara, como é que... E eu, ó... Eu sei o seguinte... Você estava sentado ainda no banco, né? Estava sentado no banco. Até as perninhas... Aí eu saí do banco, fui tomar um café, e eu me lembro que o cara perguntou: vai abastecer? Vou, com tudo. Tudo. Eu quero... Essa é uma história que também... Não, e as pernocas tremem, né? Depois treme um pouco, né? Não tem como não tremer, né? Você conheceu o Dion? Coronel Dion? Conheci o Dion. O Dion é uma figura que eu tinha uma fantástica, né? Uma certa admiração por ele, porque ele me parecia aquele cara que... Ele aprendeu a voar bem o T-6 depois que passou para a reserva. Quando o Braga passou o T-6 para ele, confiou nele. Ele voou muito com o Braga, muito com o Braga. Ele conta até que às vezes ele tinha certo medo que o Braga estava tão fraco que ele não conseguia subir direito no T-6, viu? Ele subia aquele... Estava doente. Doente. Subia, parava ali na asa e tal, depois entrava na cabine. E o Braga ia na frente, ele ia atrás, e ele puxava aquele loop e disse: esse cara vai apagar, mas não apagava. E quando o Braga faleceu, ele ficou fazendo aquele voo solo que o Braga fazia. Maravilhosamente bem, né? O looping dele certinho, arredondava lá em cima, saia do loop... o loop, quando você sai, se você puxar a mão, está errado. É melhor... fazer outra coisa. Tem que ser zerado o looping, né? Não pode ser L. Não. Tem que ter energia. Quem sabe fazer não se assusta. E quem não sabe fazer, faz baixo, morre, entra chão adentro. Então, eu quando vi aquilo, ele me deu depois uma fita dos looping que ele fez. E quando ele faleceu, eu estava aqui em São Paulo. Eu fui ao enterro dele e no caixão dele tinha uma fita com esse looping dele, ele oferecendo a faculdade que ele dava aula, o Dion. Cara muito bacana, muito vibrador, filho de um coronel da FAB também, que faleceu no acidente T-6. Nós fazemos parte de uma mesa, ele veio fazer parte dessa mesa e lá fizemos uma amizade. E ele também era um indivíduo muito interessado em história, principalmente da Segunda Guerra. E eu também gosto de história. Então, eu combinei com ele o seguinte: por que nós não vamos à Academia da Força Aérea, sentar lá numa mesa e fazer uma palestra com os cadetes? Você conta a tua versão e eu conto a minha. A gente começa com o grupo de caça na Itália, porque o grupo de caça da Itália eu conheci todos pessoalmente, entendeu? Eu convivi com... Meu comandante era da Itália, o comandante do grupo era da Itália, a operação era da Itália, então voei na ala do Motapaz, entendeu? Depois dei instrução para o Keller e para o Motapaz de C-54, chequei os dois para um P, eles saíram um P na minha mão. Então eu conhecia bem as histórias e depois terminei com o nosso amigo aqui que faleceu em São Paulo, o Fernando Corrêa Rocha, que tinha 75 missões. Essa história que escreveu aqui para mim, Looping com Albernaz. Com Albernaz. Albernaz era um rapaz que hoje ele mora em Recife, entendeu? Foi subalterno meu, no 4º Enra, Bando Chavante. E esse loop é gozado porque ele sempre se lembra disso. Foi um loop que eu puxei para ele sem velocidade, a baixa altura, do chão para o chão. Ai. De que avião? De Chavante. E ele ficou. Balançou um pouco aqui, eu me lembro que eu olhava assim, ele... Porque eu fiz uma passagem baixa em Pirassununga bastante embalado, mas à medida que a velocidade foi diminuindo, eu não sei porquê,
Foi um erro meu, entendeu? Não sei porquê, eu estava acostumado a fazer essas coisas. Você resolveu puxar. Eu puxei, porra, mas não... E aquilo passou mole lá em cima, cuidando, mãozinha leve, ele ali. E quando eu comento isso, ele diz assim, mas eu fiquei. Eu digo, eu sei que mas você o cara que tá na ala lá é mais difícil, né, Coronel? Mais difícil. O Coronel, dá uma relembrada nos aviões que você já voou. Bom, como cadete, o PT-19 e o T-6, estágio avançado, em que o meu instrutor, por exemplo, era da fumaça, eu já falei isso, Tenente Cipriano. Então ali eu tomei gosto, eu já gostava das acrobacias. Esse rapaz depois morreu em Salvador, num break lá com a fumaça, ele faleceu lá junto, matando o outro, o César Rosa. Em Fortaleza eu fiz o curso de caça com o F-47. Dali para Santa Cruz com o Gloster. Do Gloster, era até gozado. De vez em quando aparecia lá uma autoridade assim, preciso de gente em Fortaleza, esse ano os solteiros, esse ano os casados. Então naquele ano foi os casados e eu fui para Fortaleza, entendeu? O AF-80. Uma máquina muito boa, viu? Imagino. Muito boa. E nós tínhamos bastante, viu? Nós tínhamos 20 e tantos, 80 lá. Tinham vindo da Coreia. Eu me lembro que quando saía a pintura dele, ainda tinha lá um decalque, não era decalque, era assim uma marca Korea Force. Já era avião surradão já. De combate, né? Todos eles. Mas ele não deu certo na Coreia, porque o MiG-15 era melhor que o... E os aviões de passageiro, o que você voou? Eu voei o Beechcraft, que eu conheci do Mata 7, que largou uma asa ali perto de Vitória. Voei bastante o C-47, uma máquina muito boa naquela época da integração, pousava em campinhos pequenos, alagado, aquela história, índio, ferramenta, remédio, para levar para aquelas tribos todas. Voou muito internacional? Voei no C-54, que fazia o Correio Suez. De vez em quando tinha uns extra para a Europa. Congo, que nós tínhamos tropa no Congo, da FAB, né? E Estados Unidos, para buscar suprimento naquela época, e todos os países andinos, com exceção do Paraguai, que não é andino, nem Uruguai, que esses voos eram feitos de C-47. Mas a travessia da Cordilheira era feita de C-54. O C-47 é o DC-3, pessoal. É. E o C-54 era o DC-4? DC-4. E você voou DC-6 também? Não. Não tinha? Não. O Weisscom também não chegou a voar? Não. Eu voei o Hércules mais tarde. O Hércules, C-130. Tem uma história do Hércules que já contou em outro programa, mas acho que vale ser contada novamente aqui. Eu tive duas situações complicadas em Hércules. Um foi o cara que, no abastecimento, ele arrastou meu Hércules. Caramba! Mas depois a gente resolveu a situação, mas ficou ruim para o tromposte, que veio depois com o F5 e a sexta explodiu, ele ficou monomotor. Eu já contei no livro, mas eu vou contar a história do traslado do Mirage. Aí esse sargento, acho que era Arquimar da Silva, Arquimar é o nome dele, e ele falou para mim o seguinte, o pior tempo, não sei o quê, bababá, eu digo, eu sei, vamos ter que tomar cuidado. A aproximação em Bordeaux realmente era muito chata, era em DB, complicado, e tinha um Mirage voando em cima seco e a torre pedindo para eu aumentar a velocidade e approach. Eu não ia aproveitar porque eu não conheço nada, estava tudo fechado. Aí passou um rio, um cara que falou, o rio não, tem o Garonne, não sei o quê. Pousamos. Aí ninguém estava nos esperando. Essa viagem foi muito complicada. Tive que ir lá encontrar uma menina que falava inglês, aí ligou para a fábrica, fez um favor, era da Lufthansa, fez um favor, aí o cara da fábrica, tá chegando o avião, aí foi gente lá, aí carregaram o avião. Mas só que eles carregaram com erro, eles deixaram o avião com querosene a bordo. Pouco, mas em vez de mas o pouco foi suficiente para fazer um estrago. Em vez de esgotar os tanques, né? Entendeu? Não pode, né? Claro que não pode, tem que trazer seco. E aí, nós decolamos de Bordeaux, eu me lembro bem, o briefing de meteorologia foi feito por um francês que falava muito rápido, eu não entendi absolutamente nada, e tinha um cara do meu lado, acho que era o outro garoto que estava comigo, um capitão, e falou para mim, o senhor entendeu? Quando eu disse, eu não entendi nada, mas o tempo está ruim pelo barulho da chuva, porque tinha um barulho de água caindo, mas nós vamos ter que ir desse troço. Aí decolamos às 5 e pouco da manhã, porque aqui entre nós, a ideia era chegar cedo em Las Palmas, que o pessoal queria fazer compra lá no Carrefour. Carrefour não, lá tem outro mercado, lá, espanhol famoso, Corte Inglês. Então vamos sair mais cedo. Aí saí mais cedo. Ali no Golfo de Biscaia, subindo, entramos, deu um mau tempo do cão, o avião sacudindo todo. Daqui a pouco o sargento chega para mim e disse assim,
Ele tirou o fone aqui da direita, eu estava na esquerda. Coronel, nós temos um problema lá na rampa. Que problema? Está vazando combustível lá, o senhor quer dar uma olhada? Digo, puxa vida, era tudo que eu queria, naquele mau tempo, de noite, num escuro danado, combustível na rampa. Eu fui lá, eu já te contei que o Mirage, quando o Marcel da Souza, quando ele inventou o Mirage, dizem que ele botou um dedo para cada lado, um dedo para cima, ele entra justinho, desmonta a asa, uma asa. Parece que tem um cara que faz isso, né? Tem. Só para desmontar e montar. É verdade, que a mesma equipe que monta é que depois desmonta no Brasil, eles vão de comercial, passam por cima da gente e ajuda a ti. O avião entra ali que você não consegue, é igual o pinto quando sai do ovo. Ele consegue voltar do ovo, não sei como, eles botam o avião lá dentro. E aí eu vi que realmente tinha lá uns... Você patinava no combustível. Aí eu perguntei, pô, você já olhou? Não, não é. Mas nós não sabíamos de onde era. Aí voltei para a cabine, primeira providência, deu uma confusão na nacelle, queriam já me enforcar ali, porque eu apaga a cafeteira, porque nós estávamos também em jejum, porque o cara que ia fazer o café não acordou, a menina não trouxe, pegamos... Estava dando tudo errado. Boitataça. Desligamos a cafeteira, desliga tudo que é elétrico, deixa só o VHF e vou falar lá com o Bordeaux, dizer o seguinte, olha, estamos com um problema, vazamento na rampa, não sabemos de onde é, e vamos prosseguir viagem. Porque eu imaginava o seguinte, quando amanheceu o dia, a gente vai descobrir onde era isso. Aí quando amanheceu o dia, o tempo acabou, nós estávamos subindo e nós tínhamos um piloto de Mirage, o Gordo Cortes, que foi lá para fazer não sei o quê, acabou não conseguindo fazer, porque não deixaram. E ele ajudou, então, a tampar, porque as mangueiras de combustível do Mirage, elas vieram soltas, entendeu? Quando eu pressurizei, a pressurização entrou também dentro e aí jogou aquele combustível remanescente tudo para fora e encheu a rampa. Aí nós prosseguimos assim até Las Palmas, posamos, abrimos uma rampinha. Vamos abrir a rampa. Eu disse, olha, lá nos Afonso, uma vez, eu estava lançando carga pesada, canhão, automelária, que troço é pesado, e a rampa depois não fechou, porra. Acontece, digo, se esse diabo não fecha, eu vou ter que voltar, pousar com esse mau tempo, com carga pesada, injetar com... É complicado, vamos ficar aqui. Quietinho? Aí resolvemos o problema, deu, graças a Deus, tudo certo. Coronel, você sabe que eu pergunto para todo mundo aqui, independente da experiência e da patente, aquela velha frase, troca de cueca. Alguma? Ok, o aviador que disse que nunca passou susto é mentiroso, né? Nunca se perdeu, outra grande mentira também. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que na Força Aérea eu fui privilegiado, porque eu veio com muita gente boa, conheci muita gente boa, e um desses caras que é bom é o Vandir Binato Nogueira. Ele já era tenente-coronel, eu dei instrução para ele, muito boa, e num voo de cargueiro noturno, de Natal para Fortaleza, eu me lembro que eu levantei para ir ao banheirinho, que era lá atrás do C-54, passando aqueles caixotes, aquelas coisas todas, quando o avião deu um tranco. Aí eu corri rapidamente lá para a cabine, ele estava pilotando, aí eu consegui olhar assim, o motor número 3, que é o motor mais perto da asa do lado direito, a hélice estava caída, ele havia embandeirado já, a hélice estava caída e tinha arrebentado a seção dianteira do motor, que chama seção difusora, não sei se é isso, não me lembro mais, e os cabos de magneto segurando aquela hélice. Caraca. E um vazamento de óleo tremendo, que ainda vazou bastante óleo, asa suja. Aí eu falei para ele, nós temos uma encrenca aqui, eu acho... Primeira providência, vamos diminuir a velocidade. Se essa hélice cair aí, ela pode rasgar a asa e é outra lambança. Então, fomos voando devagarinho para Fortaleza. Graças a Deus o tempo estava bom. Com a diminuição da velocidade, nós chegamos em Fortaleza já no nascer do sol. Eu me lembro perfeitamente que ele falou assim para mim, Jacques, eu vou pedir para você pouso, você vai fazer o pouso todo. Eu digo, não, senhor pousa aí. Só peço que não dê uma pancada, faça um pouso caprichado, porque eu tenho medo dessa hélice cair. Se ela cair, ela vai atropelar o trem de pouso que fica embaixo. Aí vai ser pior ainda. Aí vai ser uma lambança. Mas
Graças a Deus o pouso foi bem feito, nós paramos lá no fim da pista para rebocar o avião foi rebocado. O radiografista do Conta, esse cara era muito bom, já tinha passado uma mensagem para o Conta pedindo socorro, porque no dia seguinte eu ia para os Estados Unidos, entendeu? Com esse mesmo avião? Não. Eles mandam, a gente pega o que eles mandam, é que ele fica lá para os caras fazerem o serviço. Bom, o que aconteceu com esse avião? Foi feita uma sindicância lá para saber a razão daquele. Houve uma troca de alguma coisa e essa troca teria sido aparafusada através de torquímetro, que é uma coisa simples. Mas a ferramentaria estava fechada. E um sargento novinho da cabeça dele... Apertou pra caramba. Ele resolveu, troca um aqui, o de baixo de cima, sempre o oposto, né? E o avião voou 25 horas, em torno disso, 25 horas. E comigo, nesse voo, arrebentou. Podia ter derrubado o avião. Podia ter derrubado o avião, podia. Mas, como minha mãe dizia, eu tinha 2 anjos da guarda, sempre na ala, tomando conta, tudo certinho. Legal. Acho que é isso. Até do tiro do Gloucester, que eu levei um tiro de Gloucester. É mesmo? De Gloucester? É. Como é que é essa história? Eu atirei em mim mesmo. No estande de tiro... Acho que no último passe... Pode atirar em você mesmo. No último passe, quando eu... Porque você vai poupando a munição, a missão de qualificação são 100 tiros, né? É pouco, né? É 100 para... Se você acertar 100 é 100%, se acertar 10 é 10%. A média fica em torno de 10, 12, 15, 20, porque não é muito fácil aquele negócio, não. Imagina, deve ser dureza. Certinho. Aí, na recuperação... eu senti um tranco. Pum. Às vezes você vê alguma coisa voar na tua frente, mas você passa por aquilo. Aí eu pensei, bati no urubu. Eu era o número 2 de um cara chamado Moreira, brigadeiro. Morreu como brigadeiro. Ele era tenente, primeiro tenente, era segundo. Aí comandou reunimos, veio para Santa Cruz, sempre tinha uma passagem baixa para levar o povão de baixo. Então nós viemos para o poço, tinha sentido um tranco, mas eu achava que era um pássaro. E no pilof a gente olhava sempre, o último cheque eram as pressões de ar do freio, 220 do sistema, 110 em cada perna, se apertava ali, ó, zerou tudo. Eu arremeti e falei para o Moreira, o 2 está arremetendo, eu acredito que eu esteja sem freio. Então você vai pousar sozinho, vai tentar cair no deserto, que é aqueles 300 metros que antecede ali nós não tínhamos barreira na época, não existia isso, né? Mas era uma grama bastante boa, eu caí ali com pouca velocidade, eu sabia que o vento era de lado, então ele ia me empurrar para o ar, eu tinha que ficar esperto com esse troço, porque a cauda do Gloucester é alta, não sei se você lembra disso. Lembro. E pegava um ventinho ali chato. Eu sei que se eu continuasse sem tomar medida nenhuma, eu ia virar a pista e ia cair no canal de Itá, rapaz, porque o avião não parava. Não parava, com os 2 motores cortados e eu enfiando o pé para não sair da pista. Foi. Quando a pista acabou, que eu vi o canal do Itá lá na frente, eu falei, vou cair aqui. Vou nadar. Eu resolvi recolher o trem. Aí parou rapidinho. Eu imaginava que eu ia parar, porque só que o vento não estava ajudando. Estava um pouco de lado, não estava ajudando. Eu sei que o susto que eu levei foi que a biquília recolheu instantaneamente. Eu até levei um tranco, né? Porque o visor do Gloucester, não sei se você sabe, o do F-80 você fica na tua cara, aquele visor. O do F-80 você aperta um botão, ele entra no meio das tuas pernas, sabia? Não sabia. É coisa de inglês. Ele sai lá de baixo. Complicada. Você acha legal, o outro era na cara. Você achava aquilo um atrozol, mas depois você... No túnel é chato que tu vê com aquela tudo caixa acostuma, né? Acha legal até. Quando estava sem aquilo, você achava que faltava uma peça na máquina. Eu sei que foi a bequilha, depois recolheu a perna direita, a perna esquerda, e ele deu uma girada. Aí eu me desamarrei calmamente, não tinha nada para afobar, soltei tudo, fiquei na asa do avião, aí veio logo um jipe com o comandante de esquadrão, que era um cara que tinha voado muito P-40 lá no sul, fui buscar a Gloucester na Inglaterra, ele, o que houve? Eu digo, eu acho que eu estou sem freio. Agora já parei. Agora já parei aqui. Aí, 2 dias depois, o avião estava voando de novo. Meu amigo Coronel Ajax, obrigado pela participação no programa Porta de Hangar. Vamos voltar de novo, que tem muita história boa para contar. Ok, agradeço essa oportunidade, como eu te disse no início,
é uma chance que eu tenho de transmitir para essa garotada nova como era a aviação no passado, que é um pouquinho diferente da aviação de hoje. É isso aí. Quero agradecer a presença do comandante Ronald Vanderput e do meu querido amigo Inheco, que a gente se conhece há quantos anos, né, Inheco? Muito tempo. E do grande Valdir Lopes, Jorge Show. Opa! Pessoal, fica no Porta de Hangar. Se não está inscrito no canal, inscreva-se. Dá aquele joinha se você gostou da conversa com o Coronel Ajax. E até o próximo programa. Valeu! Valeu!